Olá, cursista! Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um módulo do nosso curso Informação Boa e Informação no Rótulo. O módulo de hoje, o módulo 4, iniciaremos o estudo sobre as principais informações contidas na RDC número 429 de 2020 e da Instrução Normativa 75 de 2020. Essas legislações são provenientes da Anvisa. A RDC 429, ela vai dispor sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Nas aulas anteriores, nos módulos anteriores, nós trabalhamos as informações contidas de forma geral em todos os rótulos de alimentos. Porém, aqui serão legislações especificamente sobre a parte nutricional, ou seja, vai incluir nossa tabela nutricional, todos os requisitos, aparência, tamanho de letra, porção e também a parte mais nova e mais diferente que nós temos agora, que são as chamadas FOPs, ou seja, aquelas lupazinhas pretas com branco que trazem algumas sinalizações referentes ao conteúdo de alguns tipos de alimentos. Todos esses detalhes estarão na Instrução Normativa 75, né, todo o detalhamento. Ela é uma legislação bem longa, certo? Com muitas páginas, umas 71 páginas, porém é uma legislação que traz muita tabela. Então, ela traz informações de forma bem clara e bem prática de você procurar e achar dentro dos seus anexos. Essas duas legislações, elas já sofreram várias alterações nos anos desde 2020 até 2023. Então, quando você for baixá-la, vai visualizar que terão várias correções em azul no meio dessa legislação. Por exemplo, aqui na RDC 249, por exemplo, nesse artigo 24, né? Nós temos aqui riscado o parágrafo 1, né, do artigo 24, e abaixo tem um texto, também parágrafo 1, as alegações nutricionais, né, e tem entre parênteses em azul, que é uma redação de um texto mais novo, porque essa legislação aqui, ela é de julho e já tinha em dezembro, já teve uma alteração. Há outros pontos, por exemplo, que teve algum item, um artigo ou parte de um artigo revogado, como por exemplo esses aqui, artigo 35, 36, 37, que já foi revogado agora, em julho de 2022. Assim, esses textos que são cortados, certo? Mesmo que não venham com o texto refazendo logo em seguida, eles são textos que não estão mais vigentes, não estão mais valendo legalmente. Bom, então vamos iniciar o nosso estudo. Quero que vocês tenham em mente que nós temos muitos detalhes, certo? Não conseguiremos trabalhar tudo num curso tão curto, mas estou separando os pontos mais importantes nesses módulos para que você tenha um conhecimento geral e básico do que é necessário e das mudanças que foram feitas com essas novas legislações para tornar mais clara, tornar mais fácil e evitar erros do consumidor quando for procurar um produto ou quando for comparar um produto com outro e tomar melhores decisões em questão de relação à sua dieta, desculpa. Aqui inicialmente eu trago só imagens que deve ser, eu não sei se você tem costume de ir ao supermercado e olhar rótulos, né? Mas dá para perceber que está tendo algumas mudanças, né? Não são todos os produtos que vão ter essas marcações em preto logo no painel principal da embalagem, porque nem todos estão classificados e aptos para ter a obrigatoriedade de ter essas marcações novas em alto em gordura saturada, alto em sódio, né? Tem sobre açúcar adicionado, que nós veremos mais à frente.
E também a própria tabela nutricional trouxe várias modificações. Modificações tanto no número de casas decimais, como nos arredondamentos, também no tamanho da letra, mas visualmente a parte mais impactante que já dá para observar é que o fundo da imagem da tabela nutricional tem que ser branco, né? Muitas vezes nós tínhamos um produto que era vermelho, aí as letras das informações nutricionais da tabela em preto e ficava difícil de você visualizar, a letra muito pequenininha. Agora não, tanto as letras estão maiores, como esse fundo branco contrasta bastante com a coloração preta e facilitou bastante a nossa visualização. Assim como agora a gente tem a novidade, né, de ter uma coluna não só para a porção do alimento, mas também para uma coluna de 100 gramas, porque assim, nesse exemplo aqui nós temos que a porção desse produto, no caso é um biscoito, é de 30 gramas. Porém, para que eu possa comparar esse produto com o de outra marca, por exemplo, ou uma versão desse produto, né, um outro sabor ou um que tem uma formulação diferente, eu possa decidir qual o melhor para eu consumir. Eu tenho uma tabela comparativa com os números já revertidos, já calculados, prontinhos para 100 gramas. Então, eu posso comparar um produto com o outro. Para iniciar, né, a parte mesmo da lei, os dizeres da lei, na RDC 429 de 2020, ela traz inicialmente a aplicação, tá? Então, ela diz que a aplicação dessa legislação são para alimentos embalados na ausência do consumidor, estando incluindo as bebidas, os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles que são destinados exclusivamente ao processamento industrial, ou seja, de uma empresa para outra, e aos serviços de alimentação. Não se aplica, teve uma retificação em 2022, né, apenas as águas envasadas. Como em todo início de legislação característica da Anvisa, nós temos várias definições, né, são 37 definições que elas estão ali basicamente para que você não tenha nenhuma dúvida na interpretação do resto da lei. Entre algumas das definições que nós temos sobre alegação nutricional, que segundo a RDC 429, a alegação nutricional é qualquer declaração, com exceção da tabela de informação nutricional e da rotulagem nutricional frontal, que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas relativas ao seu valor energético ou ao conteúdo de nutrientes, contemplando as alegações do conteúdo absoluto ou comparativo e sem adição. Então, aqueles dizeres extras, o que vem além da tabela nutricional e além dessa nossa rotulagem frontal aqui com a lupinha, o que vem além disso, adicionado em sem alguma coisa, isso tudo é o que a gente chama de alegação nutricional. Nós temos também, por exemplo, a definição do que ele dá como medida caseira, que é a forma de quantificar, né, a porção de um alimento por meio de um utensílio, uma unidade ou outras formas que são mais comuns de serem mensuradas, de serem medidas pelo consumidor na sua casa. E aproveitando esse gancho da medida caseira, eu não destaquei aqui, mas a legislação ela traz como a definição de porção a quantidade de alimento que é usado como referência para fins de rotulagem nutricional. Ou seja, se a gente observar aqui nesse exemplo, nós temos que na figura da direita, nessa tabela nutricional, nós temos que a porção é de 30 gramas e isso equivale a 2 biscoitos e meio. Mas poderia estar aqui, isso equivale, se fosse um produto em pó, a 2 colheres de sopa. Essas medidas mais fáceis de serem visualizadas, de serem compreendidas pelo consumidor, é o que nós chamamos de medida caseira. Outra definição importante é a alegações nutricionais de
sem adição. Isso significa que são alegações que vão descrever que algum ingrediente ele não foi adicionado de forma nem direta e nem indireta. Outra definição importante de ter em mente é o que é uma embalagem individual. Embalagem individual é aquela que o conteúdo que você tem no alimento é menor ou igual a 2 porções, como vai estar definida no anexo 4, lá na Instrução Normativa 75. Lá na Instrução Normativa 75, como eu falei, é uma legislação bem grande. Então, ela vai trazer uma grande quantidade de tabelas. E essa RDC 429, ela anda grudadinha junto com a Instrução Normativa 75. Então, elas estão sempre próximas, porque a RDC 429 diz o que tem que ser feito e o detalhamento é dado pela Instrução Normativa 75. Então, lá a gente vai ter no anexo 5 uma que nós falaremos também, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, dizendo qual a porção de determinado tipo de alimento nas diversas categorias que nós temos de produtos embalados. Já a embalagem múltipla é considerada como uma embalagem que vai conter uma ou mais unidades de alimentos que estão embalados. Ou seja, ele vai ser composta por 2 ou mais produtos embalados de natureza e valor nutricional idênticos ou distintos, que são destinados ao consumo conjunto ou não. Como, por exemplo, nós temos aquela embalagenzinha de iogurte que vem no potinho. Todos podem ter o mesmo sabor, com a mesma lista de ingredientes, mesmas proporções e, consequentemente, mesma tabela nutricional, mas nós podemos ter umas variações, alguns potinhos que vêm de coco, outros que vêm de morango, outros que vêm de salada de fruta e assim vai. Outra definição extremamente importante é o que é rotulagem nutricional frontal. Para a RDC 429, a rotulagem frontal, nutricional frontal, é a declaração padronizada e de forma simples e, obviamente, que claro, do alto conteúdo de nutrientes específicos lá no painel principal do rótulo do alimento. Nós vimos nos módulos passados o que seria o painel principal. É aquela parte mais visível, geralmente onde o fabricante coloca o nome da sua marca, onde vai ter que vir a denominação de venda, essa parte mais visível do produto na gôndola de venda. Superfície disponível para rotulagem é a área total ou da rotulagem que vai ser definida a partir de especificidades da embalagem, mas não vai incluir as partes que são de difícil visualização, as partes que são deformadas ou as partes que estão coladas, Então, essas partes não incluem o cálculo da superfície de rotulagem. Isso é importante por quê? Porque existem algumas exceções a alguns artigos na RDC 429 e na Instrução Normativa 75, que eles definem se uma forma como a informação vai vir de uma forma ou de outra, de acordo com a área superficial disponível da rotulagem daquela embalagem. Nós temos também a VDR, ou seja, o valor diário de referência. São valores que são baseados em dados científicos sobre as necessidades nutricionais ou sobre a redução do risco de alguma doença crônica ou não transmissível que são aplicados aqui na rotulagem nutricional e nas diretrizes das alegações de propriedades funcionais e de saúde. E por último, mas não menos importante, eu separei aqui a definição do que é substância bioativa, que é muito citada em vários trechos dessas legislações. Esse tipo de substância, que pode ser um nutriente ou não, ele é consumido normalmente como um componente natural de um alimento e ele possui ação metabólica e ou fisiológica específica para o organismo humano. Bom, existem várias outras definições, como eu falei, são 37. Essas foram algumas importantes. Aconselho a você a dar uma olhada nessa legislação que está em anexo junto do nosso material de apoio. Bom, a declaração da tabela de informação nutricional ela é obrigatória nos rótulos dos alimentos que são
né, embalados na ausência do consumidor, incluindo bebidas, como nós já vimos. Porém, como toda regra, há algumas exceções. Nesse caso, existe uma lista já lá na Instrução Normativa 75, do anexo 1, em que ele fala quais as categorias e os tipos de alimentos em que essa declaração da tabela de informação nutricional é voluntária. Porém, é voluntária com algumas condições, desde que não tenha sido um objeto de enriquecimento ou restauração de substâncias, certo? De nutrientes, nem adição de substâncias bioativas ou de alegações nutricionais ou alegações de propriedades funcionais ou de saúde. Se não tiver nessa situação, então essa lista da Instrução Normativa 75 de 2020, no anexo 1, ela diz o que quais os tipos de alimentos que vão estar categorizados como declaração voluntária desses dados de rotulagem nutricional. Nós temos, por exemplo, alimentos que estão em embalagens cuja superfície visível, né, para a rotulagem é menor ou igual a 100 centímetros quadrados, alimentos embalados nos pontos de venda que é a pedido do consumidor, alimentos que são embalados, preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, bebidas alcoólicas, gelo que é destinado ao consumo humano, especiarias, café e erva mate, outras espécies vegetais para preparo de chás, vinagres, frutas, hortaliças, tubérculos, cereais, castanhas, entre outros, que não sejam adicionados de ingredientes que agreguem valor nutricional significativo. E o que é esse significativo? Está lá estabelecido no anexo 4 da Instrução Normativa 75. E também carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados, desde que não sejam adicionados de ingredientes que agreguem esse valor nutricional significativo do produto. Vocês estão observando que elas são duas legislações que vivem juntas. Então, uma sempre vai estar referenciando a outra. Por isso que eu vou tratá-las aqui em conjunto. Na situação que a gente tem de produto que é vendido, né, sempre para outra empresa ou para serviço de alimentação, essa declaração das informações nutricionais dos produtos que são obrigatórios, elas podem vir de forma alternativa, né, nos documentos, de modo que seja acordado entre quem está vendendo e quem está comprando. E afinal, né, o que é necessário ser contido em uma tabela nutricional? Então, pela RDC 429, a tabela de informação nutricional, ela deve conter a declaração das quantidades de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares, que teve uma retificação que antes na legislação de 2020 estava fibra alimentar, sódio e também qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de alegação nutricional, de alegações de propriedades funcionais ou de propriedades de saúde, qualquer outro nutriente que seja essencial adicionado ao alimento, né, de acordo com a portaria já mais antiga 98, cuja quantidade por porção seja igual ou maior a 5%, né, que a gente vai ver também que esse 5% é baseado em que quantidade. Tem também um anexo específico para isso que nós falaremos ainda na aula de hoje, o anexo 2 da Instrução Normativa 75, ou qualquer substância bioativa adicionada ao alimento. Temos algumas observações em alguns produtos específicos, como por exemplo, para o sal hipossódico, que é aquele sal utilizado nas situações onde não é possível numa dieta você consumir o sal normal, né? Devido à necessidade da redução de sódio na dieta, a tabela nutricional, nesse caso desse produto, deve conter a declaração da quantidade de potássio. Já para os alimentos
têm fins especiais, a tabela nutricional ela deve conter a declaração das quantidades de valor energético de todos os nutrientes e substâncias bioativas que forem adicionadas. Para suplemento alimentar, essa tabela de informação nutricional tem que ter a declaração das quantidades de valor energético, substâncias bioativas, todos os nutrientes e as enzimas que foram adicionadas no produto. Já para os alimentos que são destinados, né, à dieta com restrição de lactose, por exemplo, a tabela vai ter que conter a declaração das quantidades tanto de lactose como de galactose. Uma vez que esses produtos, né, eles fazem o que? Eles quebram a lactose nos seus monossacarídeos bases, no caso glicose e galactose. Então você tem que ter a quantidade de lactose que possa ter ficado, né, ainda no produto, não tenha passado pelo processo de quebra, e também a galactose que foi produzida, né, que ficou restante nesse produto após a quebra da lactose. Já para bebidas alcoólicas, né, a tabela ela pode ser substituída pela a declaração simplesmente da quantidade do valor energético. Para sal iodado, né, tem uma legislação específica para isso, que é RDC 604 de 2022, que ela traz toda a informação, né, em relação no seu artigo 5º sobre como é que você vai quantificar essa declaração de iodo no sal iodado. Então você tem que verificar todas as informações específicas nessa legislação. Para a farinha de trigo e de milho, aquelas que são enriquecidas com ferro e ácido fólico, as quantidades de ferro e do ácido fólico devem ser feitas nessa declaração, nessa rotulagem, de acordo com o que diz lá no artigo 12 dessa RDC 604 de 2022, que é a mesma que fala sobre como declarar o iodo no sal iodado. Para produtos que são destinados exclusivamente àquela situação para serviço de alimentação ou para processamento industrial, essa declaração, né, lá que fala bem aqui de qualquer substância bioativa qualquer outro nutriente essencial adicionado ao alimento, né, que é o item 12, ele se aplicar qualquer quantidade de nutriente essencial. Então a gente tem assim, de forma revisando, né, todas o que é básico, né, para ser adicionado na tabela nutricional. Nós temos algumas outras legislações, outras tabelas em que elas têm que ser consultadas. Nós temos algumas exceções, algumas observações de acordo com categorias de produtos que são com destinações diferentes do consumidor direto ou para dietas específicas. Bom, no caso específico de vitaminas e sais minerais, a tabela de informação nutricional ela tem que conter as quantidades dessas vitaminas e sais que estejam naturalmente presentes nos alimentos, desde que as quantidades na porção, não é por 100 gramas, mas na porção, sejam iguais ou superiores a 5% do valor diário recomendado, que é um anexo lá, o anexo 2 da Instrução Normativa 75. Vamos lá. Essa daqui, né, é a Instrução Normativa 75 de 2020, né, ela vai trazer os detalhamentos da instrução da RDC 429, e ela basicamente é pouco texto, a maioria são tabelas. Olha, iniciaremos as tabelas aqui, aquela primeira tabela que nós vimos, né, na lista dos produtos que tem a declaração voluntária, e nós temos aqui, ó, anexo 2, anexo 3, e assim vai. Ó. É uma lista com 71 páginas de anexos, e nós veremos boa parte delas as principais. Voltando aqui para os nossos slides, eu trouxe, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Na figura da esquerda, nós vemos, por exemplo, fibra alimentar e tem sódio em miligramas. Olhando na coluna de 100 gramas, nós temos 392 miligramas de sódio, mas pela definição que nós vemos aqui do lado, né, essa quantidade é por porção. E nesse caso aqui, olhem lá no
iniciozinho da nossa imagem. Lá em cima tem informação nutricional, porção por embalagem 4, porção 30 gramas. Então, nós vamos olhar para essa coluna do 30 gramas. Novamente, vamos aqui em sódio, miligrama. Aí, a segunda coluna do 30 gramas tem 118 miligramas de sódio. Ele tem essa obrigatoriedade, né, de colocar esse valor de sódio. Por quê? Porque o sódio aqui nessa situação tem mais do que 5% do valor diário recomendado. Vamos ver o que é isso. Grave esse número. 118 miligramas de sódio, né, nessa porção de 30 gramas. Vamos ver aqui. Essa é aquela tabela lá, parte daquela tabela do anexo 2 de VDR para fins de rotulagem nutricional dos alimentos em geral. Ela traz o que seria o 100%, né, de uma dieta padrão, né, para um adulto, sem nenhuma doença específica. Observem aqui que aqui tem um percentual, uma última coluna, esse percentual VD, que tem um asterisco. Isso significa que no sódio, por exemplo, 118 miligramas correspondem a 6% do valor diário, né? E por que eu sei que é 6%? Aqui nós temos valor energético, gordura, mas continuando a tabela, nós temos aqui na terceira linha, sódio. O 100% do consumo de sódio do dia são 2.000 miligramas. Então, vamos aos cálculos. Lá na tabela, ele teria que colocar se fosse 5 ou mais por cento dessas 2.000 miligramas. Vamos abrir a calculadora? Abrindo aqui a calculadora, vamos colocar 2.000 miligramas, que são os 100% de sódio, lá na nossa tabela referência, né, de consumo diário do VDR, multiplicado por 5%, divide para tirar a porcentagem, nós temos o valor de 100. Então, 100 corresponde aos 5% que nós temos como referência. Então, qualquer valor na porção que tenha mais de 100 miligramas de sódio, tem que colocar aqui na tabela nutricional. Observem que está 118 na coluna do 30 gramas, que corresponde à porção. Então, ele tem que colocar essa informação da quantidade de sódio. E o mesmo ocorre com todas as outras vitaminas e sais minerais. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, vitamina B3. Ele está colocando aqui que em uma porção tem 3,9 miligramas. Vamos lá na tabela procurar a vitamina B3. O nome dela é niacina. Na niacina aqui a gente tem, debaixo da riboflavina, que são 15 miligramas, o 100%. Então, 5% de 15 miligramas é 0,75 miligramas. E aqui no nosso produto, na B3, nós temos que na porção tem 3,9. Então, ele tem muito mais do que 5%. Então, ele pode sim colocar na tabela essa quantidade. E esses 3,9 correspondem a 26% do valor diário. Será se está certo? Vamos aos cálculos. Vamos limpar aqui nossa calculadora e vamos colocar 15 miligramas vezes 0, que ele diz tem 26%. Você pode multiplicar por 26 depois dividir por 100 ou já colocar 0,26. É igual a 3,9 miligramas. Então, está correto. Ele indicou aqui. Ele indicou que tem 3,9 miligramas na porção e essa porção, esses 3,9 miligramas de vitamina B3, correspondem a 26% do valor diário recomendado. E aqui, então, concluindo, né, nós temos o que é o 100%, por valor energético, 2.000 quilocalorias. O que é 100% de carboidrato? 300. O que é 50 para açúcar adicionado? O que é 100% para proteína? São 50 gramas. E nós temos assim para todos os principais nutrientes, incluindo fibras, colesterol,
vitaminas, sais minerais, entre outros. E isso explica essa nossa coluna aqui do percentual VD em relação à porção. Vamos testar aqui o valor energético, só para não ficar nenhuma dúvida. Ele está dizendo aqui que o valor energético em 30 gramas, seja na porção, são 116 quilocalorias. Mas nós vimos que o 100% do valor energético são 2.000 quilocalorias. Vamos abrir aqui a nossa calculadora novamente. Vamos colocar 2.000 calorias e vamos multiplicar, porque ele diz que isso dá 6%. Então, é 0, você multiplica por 6, dá igual, depois divide por 100, ou pode colocar multiplicado por 0,06. Isso corresponde a 120 quilocalorias. Mas, professora, lá está 116. Olha, não é 120. Mas, por algumas regras de arredondamento, né, que a gente não pode colocar aqui em algumas situações o 0,0, que nós veremos essas regrinhas no próximo módulo, você faz alguns arredondamentos. Por isso que o 120 que a gente calculou está dando 6% aqui no valor energético, porque na verdade é dar 5 ponto alguma coisa. Mas pelas regras de arredondamento, esse 5, alguma coisa por cento, a gente arredondou para 6. Esses 116 calorias, na verdade, elas correspondem a 5,8%. Mas pelas regras de arredondamento, que nós especificaremos, como eu já disse, vira o valor de 6 para ficar o número inteiro. E aqui esse slide traz exatamente, né, as referências de onde você encontrar essas regras de arredondamento. Eu irei citar aqui, mas a gente fala delas no próximo módulo. As regras para arredondar estão no anexo 3. E o que é que significa? Quantidades não significativas de valor energético e de algum nutriente estão no anexo 4. Será assunto do nosso próximo módulo. Tem alguns detalhezinhos, então precisaremos de um pouquinho mais de tempo. E, professora, tudo bem, aqui é na porção, mas vai que é aquele produto em pó, aquela sopa, aquele suco, aquelas preparo para um sorvete, né? E ele vai requerer a adição de outro ingrediente, né? Então, como é que vai ficar a tabela nutricional? Em relação a porção do produto não preparado ou depois que eu preparar? Nós vamos ter que colocar duas informações, né? A porção do produto tal como ele está exposto à venda ali, para preparar uma porção do produto pronto, do jeito que está o pozinho, o que é a porção referente para produzir tanto daquela sopa, ou quanto desse pozinho aqui vai preparar tanto de suco, certo? E também vai ter que colocar 100 gramas ou 100 ml do produto pronto, conforme as instruções que vão estar presentes no rótulo também. E lá embaixo vai ter que ter uma nota de rodapé escrito, né, um asteriscozinho, no alimento pronto para consumo. Exemplo, aqui a gente tem um pozinho de preparo para sorvete sabor creme. Na imagem da esquerda, nós temos o lado da embalagem, né? Esse daqui não é o painel frontal, é a parte de trás da embalagem, em que ele traz o modo de preparo e nele ele diz que adicione 250 ml de leite bem gelado, né? Em todo o conteúdo desse pacote. Então, ele está dizendo que eu vou colocar um ingrediente a mais. Aí, na imagem da direita, nós temos o valor da porção, que no caso tem até aí, informação nutricional, porções por embalagem cerca de 8. Cerca de 8, professora, pode usar isso? Veremos mais na frente. Porção, 16 gramas, 2 colheres de sopa. E ele traz o valor para 16 gramas, que é a porção, todos os valores e o VD, percentual VD relacionado a essa porção, e traz nos 100 gramas 2 asteriscozinhos, observe. E lá embaixo, os 2 asteriscos tem dizendo, no produto pronto para consumo. Então, não é para 100 gramas do pozinho que vai fazer os sorvetes, é para 100 gramas do produto pronto de acordo com as quantidades e o modo de preparo indicado na embalagem. Há também alguns pormenores. Por exemplo, no caso de embalagens individuais,
O tamanho da porção declarada, ela deve corresponder à quantidade total do produto contido na embalagem. Já no caso de produtos que requerem uma drenagem antes do uso, como por exemplo um milho em conserva, o tamanho da porção declarada ela tem que corresponder à quantidade do produto drenado. Para embalagens múltiplas com unidades de alimentos que são distintas, diferentes em natureza ou também no valor nutricional e que não requerem você consumi-los em conjunto, deve ser declarada a porção de cada produto, como por exemplo, o exemplo que eu já tinha dado anteriormente, aquela bandejinha de iogurte, onde eu tenho vários sabores na mesma cartela de 6 unidades de potinho. Já no caso de embalagens múltiplas com unidades distintas de tamanho, da porção declarada deve ser definida pelo fabricante. No caso dessas embalagens múltiplas com unidades de alimentos distintas em natureza ou em valor, que eles vão requerer sim o uso em conjunto, deve ser declarada uma porção única correspondente à soma dos produtos. Por exemplo, eu tenho um iogurte e esse iogurte vem separado um pouquinho de granola, né? Ou um açaí que vem separado um pouquinho de granola, mas ele me recomenda o consumo conjunto. Então a porção vai vir em conjunto, um único valor, depois que eu somar os valores de cada um dessas porções que vêm separadas fisicamente no produto. No caso de aditivos alimentares e coadjuvante, o tamanho da porção ele é definido pelo fabricante, né? Conforme as instruções de preparo indicadas por ele também. Para suplementos alimentares, o tamanho da porção declarada corresponde à quantidade diária recomendada pelo fabricante para cada um dos grupos populacionais que são específicos, né, para o consumo que aquele produto é indicado. Já para alimentos que não têm uma porção definida, porque ela tem uma tabelazinha que eu já irei mostrar, que é o anexo 5 da Instrução Normativa 75, nesse caso dos produtos que não têm uma porção definida, o tamanho da porção declarada ela tem que corresponder à porção daquele alimento que por uma característica nutricional seja o mais comparável, o mais similar a um que já existe na tabela. E aí a gente vê, né? Como é que eu vou saber quantas gramas ou ml vai corresponder, professora? Aquela minha porção do meu alimento embalado. Como eu já disse, Instrução Normativa 75 no anexo 5. Aqui eu trago alguns pedaços, tá? Então, ela é uma legislação grande, como nós vimos, esse anexo também é bem grande. Aqui eu tenho alguns pedaços, então se você precisar consultar ela com mais detalhes, observe o arquivo que eu coloquei junto do material de apoio. Aqui, por exemplo, é dividido em grupos, ó. Grupo 1, produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados. E o valor energético médio por porção é de 150 calorias. Então, para dar 150 calorias de arroz cru, isso corresponde a 50 gramas. E a medida caseira que se sugere usar são em xícaras. Quantas xícaras dão 50 gramas de arroz cru? Para bolo, lá embaixo, bolo de todos os tipos, sem recheio. O que é que corresponde a uma porção de 150 calorias? São 60 gramas. E a medida caseira que se sugere utilizar lá entre parênteses, depois da quantidade em peso da porção, é a unidade de fatia ou fração. Outros exemplos, aqui nós temos no grupo 4, que são leite e derivados, onde o valor energético médio da porção é de 125 quilocalorias. Aqui nós temos um exemplo, queijo ralado, lá no último item. Ele diz que na tabela que queijo ralado corresponde 10 gramas e 10 gramas é para ser utilizada a medida caseira de colheres de sopa. Observe na imagem aqui embaixo que a gente tem informação nutricional, porção por embalagem dá 10 porções, porção 10 gramas e entre parênteses a medida caseira, 1 colher de sopa. Então, a gente tem a coluna para 100 gramas desse produto, como ele é um produto que não precisa preparo, então ele não vem o asteriscozinho, ó, informando aqueles dizeres que é após o produto ser preparado. Aqui é o produto mesmo, que já ele é pronto para o consumo. 10 gramas, que é a porção, e o BD correspondente a 10 gramas. Outro exemplo, aqui na categoria de carne e ovos, né, que o valor energético médio da porção é de 125 quilocalorias. Nós temos aqui, essa é uma tabela nutricional de linguiça, o último item aqui, ó, linguiça, salsicha, todos os tipos. Para corresponder a 125 calorias,
a porção é uma média de 50 gramas e a medida caseira sugerida são unidades ou frações, né, dessas unidades. Aqui eu consegui para vocês um exemplo, né, pesquisando nos supermercados, um exemplo dessa linguiça em que ele traz que a porção de 50 gramas corresponde a meia unidade, ou seja, uma fração dessa linguiça. E mais um exemplo, nós temos na categoria do grupo 3, frutas, sucos, néctares e refrescos de frutas, que o valor médio da porção é de 70 quilocalorias, valor energético. E aqui no último exemplo, nós temos suco, néctar e bebida de frutas, que corresponde a uma porção de 200 ml e a medida caseira sugerida são em copos. E nesse rótulo de suco de uva integral, nós temos lá em cima informação nutricional, porções por embalagem, cerca de 8, porção 200 ml em copo. E nós temos aqui, a medida caseira certinha, que é copo, e o padrão de porção de 200 ml. Olha, observe que é bem interessante essa tabela, porque nós temos a porção 200 ml, mas a primeira coluna continua sendo de 100 ml, para facilitar a comparação entre um produto e o outro. Vai que eu pego uma embalagem que ela tem uma quantidade menor de suco, de 180, 150 ml, então é menos do que uma medida, né? Se fosse um suco de 125 ml, então ele é menos do que a porção ali. Então eu posso comparar se eu tiver os dados para 100 ml. Então, a gente continua no próximo módulo, tá? Qualquer questionamento, pergunta ou alguma informação que você acha importante para contribuir com o nosso curso, você pode divulgá-la no nosso fórum. Até o próximo vídeo.